Olá, bom dia. Está começando Saúde e Algo Mais e nós vamos hoje falar sobre o dia de conscientização sobre a necessidade de vacina contra o HIV/AIDS que ocorre no mês de maio. E esse dia tem o objetivo de reconhecer e agradecer todos os voluntários dedicados, membros da comunidade, profissionais de saúde e cientistas que trabalham juntos para desenvolver uma vacina para prevenir, para evitar a síndrome de imunodeficiência adquirida HIV/AIDS. Para entender mais sobre esse assunto, eu converso agora com a médica infectologista, doutora Luciene Sambrana. Bom dia, Luciene, um prazer te receber aqui. Bom dia, prazer é meu estar aqui. Para falar de um tema de grande importância, afinal, desde os anos 80, é uma doença que traz enormes preocupações para a população mundial, para a comunidade científica. Você consegue traçar para a gente um panorama de como é que está o HIV/AIDS no Brasil e no mundo? Certo. Eu elenquei aqui, principalmente, uma comparação dos anos 2000 e 2021. Se a gente fizer essa comparação, com certeza a gente vai ter números positivos. Por exemplo, eu peguei aqui principais novas infecções. Por exemplo, lá em 2000, era cerca de 2,9 milhões de infecções por ano. Já nesse ano de 2021, a gente teve 1,5 milhão. Então, houve a redução. Uma redução. Por exemplo, aquela faixa etária de criança, né, de 0 até 14 anos, também houve uma redução. A gente tinha 520 mil em 2000 e hoje a gente tem 160 mil. Claro, temos que reduzir ainda mais, mas já são pontos positivos. Outra coisa, o número de mortes também, que, por exemplo, é cerca de 650 mil em 2021, contra 1,7 milhões em 2000. Então, esse panorama teve uma redução importante. Isso no mundo, né? Isso no mundo. E aí eu trouxe para a parte agora de regionalização, onde mais a gente notifica? São Paulo, com cerca de 300 mil, depois Rio de Janeiro, 141 mil, aí a gente tem Rio Grande do Sul, 105 mil, e no nosso Mato Grosso do Sul, cerca de 13.600. Isso aí neste ano de 2021. Então, lá no continente africano, fica com a maior parte das notificações. No mundo, são 38,4. Então, só muita gente. Só no continente africano, eles ficam com parte de 20 milhões. E aí, vem a Europa e vem, no caso, a América Latina com 2,2 milhões. O Brasil, 1 milhão, cerca de 1 milhão. Veja, portanto, uma doença que tem uma importância no mundo, né, chama a atenção dos pesquisadores há muito tempo, mas o que é importante também a gente esclarecer para a população, falar sobre como é que essa doença, como é que o HIV/AIDS afeta o organismo das pessoas. Isso mesmo. Então é interessante a gente entender como que a partir do momento que entrou esse vírus no organismo, a gente tem 3 fases principais. Então a infecção aguda, aí depois a gente tem a parte da infecção clínica e depois, em seguida, a propriamente dita AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, que tem muita confusão, às vezes, confundindo HIV com SIDA, né? Então, a SIDA, que é a imunodeficiência adquirida, é a fase final da infecção pelo HIV, certo? Então, no começo da infecção aguda, eu tenho esse contato do vírus no meu organismo, uma replicação disseminada, principalmente ali, eles se concentram naqueles tecidos linfóides. Com essa replicação abundante, eu tenho o quê? Um aumento da carga viral e a diminuição dos linfócitos, que são as células de defesa. E quais linfócitos? Principalmente o CD4. Por isso que para qualquer médico, qualquer pessoa que vive com HIV, ela entende por que o CD4, porque é a nossa célula de defesa. E para quem está infectado com HIV, há essa queda brusca. Então, no começo, há uma queda importante do CD4, depois ele estabiliza e depois na AIDS ele cai mais ainda e aí pode culminar com a morte. Mas por que a pessoa morre? Ela morre devido às doenças oportunistas que se instalam devido a um paciente com sistema de defesa muito baixo, sem proteção. Então, uma simples pneumonia pode matar esse paciente infectado. Isso realmente a gente percebia muito, né, alguns anos atrás, da facilidade com que esses pacientes, principalmente aqueles não tratados, desenvolviam essas infecções oportunistas, né, toxoplasmose,
neurocisticercose, enfim, uma série dessas infecções, pneumonias graves, não? Agora, Luciane, a terapia antirretroviral evoluiu muito nos últimos anos, né? Isso mesmo. Quais são os avanços, né, que a gente tem em relação na linha de tratamento? Como você disse, para essa geração lá de 90, eles não tinham tantos medicamentos. Era uma sentença de morte. Era uma sentença de morte. Tanto que os heróis, a música, né, como Cazuza e outros aí, não tiveram muita oportunidade. Já hoje você vê poucas pessoas morrendo com HIV, se elas utilizam o tratamento, certo? Então, Isso é importante, isso é né? importante. Desde que façam o tratamento de forma correta. Contínua. Isso é fundamental. Praticamente se transformou numa doença crônica, né, Luciane? A gente fala hoje como uma doença crônica. Não tem cura, mas é tratável, assim que se intitula. Então, a gente tem um tratamento que antes eram muitos comprimidos, chamados coquetéis, onde a pessoa ela abandonava esse tratamento. Muitos efeitos colaterais. Muitos efeitos colaterais. Então, qual é o avanço? Diminuição do efeito colateral, e também a melhora da qualidade de vida, porque com o efeito colateral menor, a pessoa consegue tomar e viver bem, fazer suas atividades. Então, esse é o principal avanço, diminuição desses efeitos e também a diminuição da carga viral. Antes, naquele começo, mesmo utilizando os medicamentos, eles tinham ainda carga viral detectável. Hoje, a gente consegue indetectar essa carga viral. Então, isso é uma qualidade de vida do paciente, ele pode ter vida como qualquer outra pessoa, com qualidade, trabalhar, ter sonhos, projetos e ter um tempo de vida como outra pessoa que não tem a doença, se ele estiver tratando. Isso tem grande importância. Luciana, a gente vai fazer um breve intervalo e depois a gente volta para conversar sobre esses casos, né, que são 5 no mundo, que atingiram a remissão. Certo. Já voltamos, fiquem com a gente. O melhor tratamento vascular está na Angiocentro. Contamos com equipe altamente capacitada e os aparelhos mais modernos do mercado. A Angiocentro fica na rua Antônio Maria Coelho, 2728, Campo Grande. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Com um time de médicos anestesistas altamente gabaritados e excelente padrão de qualidade, o ASA Anestesia traz há 11 anos mais qualidade aos pacientes e mais segurança para as equipes médicas. Com serviço moderno, seguro e humanizado, o Grupo ASA é o único do Estado e o terceiro do Centro-Oeste a conquistar a acreditação internacional Kementum Diamante em excelência, qualidade e segurança do paciente. Mais que uma anestesia segura, nosso trabalho é acolher o paciente com respeito e empatia. Estamos prontos para te oferecer o melhor atendimento. ASA, nossa especialidade é anestesia. Shopping Campo Grande, 2º piso. Ter uma boa visão é sinônimo de independência e qualidade de vida. Em cada canto do estado, a MS Visão oferece atendimento especializado, proporcionando a você o que há de mais moderno e tecnológico, com consultas, exames e cirurgias, sem perder a essência de cuidar do que é mais importante: você. Esse é o nosso propósito. Levar visão de qualidade para todos os sul-mato-grossenses. MS Visão, referência em oftalmologia em Mato Grosso do Sul. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje entrevistando a médica infectologista, doutora Luciane Sambrano. Nós estamos falando sobre HIV/AIDS. Luciane, é um tema de grande importância, mas que ganhou aí um destaque importante nos últimos tempos por conta dos 5 casos registrados no mundo de remissão da doença, que mesmo sem uso de antirretrovirais, não voltaram a apresentar realmente o HIV/AIDS. Então, é interessante esse assunto, Que até para as pessoas aconteceu com entenderem. esses Mas será que eu posso pacientes? ser um caso desse? Aí a pessoa acha que ela vai. Pois é, o que aconteceu com eles, né? Então, a gente precisa entender
quem eram esses pacientes, o que eles tinham de comum e o que eles tinham de diferente. Perfeito. Então, um ponto que eles tinham em comum, todos tiveram o diagnóstico de câncer, né? Leucemia. Então, e esses pacientes, não foi assim ao acaso, pegaram justamente esses pacientes, foi direcionado isso, entendeu? Foi direcionado como todos passaram pelo processo de transplante, né, de medula óssea para fazer a cura da doença de base principal, no caso a leucemia, só que eles escolheram quem foram os doadores. Foram pessoas que tinham mutações nos receptores, que a gente chama de CCR5. Uhum. Então, eles pegaram essas pessoas que tinham essas mutações e implantaram fizeram esse transplante nessas pessoas com HIV e elas foram pesquisadas e elas não tiveram mais a replicação do vírus do HIV. Então, mas por que elas não tiveram mais a multiplicação? Porque o que é o receptor? É como se fosse uma fechadura. É ele que abre ou fecha para esse vírus do HIV entrar. Como tem uma mutação do doador, ele é fechado, então o vírus não consegue entrar na célula e ele morre, então, porque ele não consegue se instalar e ele morre, então é eliminado. Então, por isso que essas pessoas, somente essas 5, não são mais, no caso, portadoras do HIV. Mas aí a gente pode se perguntar, mas por que então não vai transplante de medula em todo mundo, né? Até que se tentou fazer outros transplantes, mas não deu certo, não tiveram sucesso. Então, se fosse fazer isso em larga escala, não daria certo. Esses pacientes que estão curados, se eles tiverem contato sexual com algum paciente HIV/AIDS? Um novo contato, né? Então, o receptor que a gente falou, CCR5, sim, isso não permite que o HIV... Que ele seja reinfectado. Isso, reinfectado. Mas qual que é a dificuldade principal, já que a gente está falando desse assunto? Existem as mutações, né? Sim, Por que é tão difícil fazer uma vacina? Ah, era só pensar nessa linha de raciocínio. Então pega essa mutação e vamos fazer nessa linha. Você adivinhou minha próxima pergunta, era justamente isso, então, né? Isso pode ajudar de alguma forma no desenvolvimento das vacinas, né? Já que é algo que os cientistas perseguem há décadas. Há décadas, né? Para a população saber, há cerca de 4 décadas. É verdade. Cerca de 40 anos vem-se nessa luta que muitas vezes, no caso, ainda foi frustrante. Né? Então, a última, digamos, frustração, né, do campo científico foi agora mesmo, é bem recente, em janeiro de 2023, onde a gente teve uma pesquisa, já estava mosaico, já estava em terceira fase, mas que para eu ter uma vacina, eu preciso de principalmente 2 coisas. Tem que ser a segurança e a eficácia. Então, a segurança dessa vacina, no caso do projeto Mosaico, deu ok, ela atingiu, mas a eficácia não, ela ficou abaixo. Então, por isso que foi descontinuado. Então, não foi para frente. Mas, ao longo desses 40 anos, vários grupos, várias farmacêuticas vêm fazendo em vários estilos, de proteínas, outros de RNA mensageiro, outros de mutações específicas, mas, às vezes, eles se embatem no quê? O problema do vírus mesmo, que é um retrovírus, né, de material RNA, e que tem uma mutação muito alta. Assim como a gente pode colocar como experiência da Covid. Porque, mesmo assim, tendo uma vacina naquele começo, ainda pessoas infectadas. Aí vem uma mutação. Justamente por isso, os vírus têm essa capacidade, entendeu? Verdade. Não é uma capacidade intrínseca só do HIV, de todos os vírus em si. Então, eles têm essa capacidade de mutar. Então, com isso, a dificuldade de fazer vacinas, por causa dessas mutações contínuas que eles têm. Agora, a comunidade científica desanimou um pouco com esses problemas que aconteceram no estudo Mosaico. Afinal de contas, era o estudo mais promissor, né? Isso. De produção de vacina, né? Aqui o desânimo vai da população afetada, dos pesquisadores, da população acadêmica também, nós médicos em geral, acaba frustrando, que é mais um ano, né, desses 40 que não temos sucesso. Só que pensa por um lado, quando foi, a partir de quando que a gente começou a fazer teste em humanos? Só a partir de 2019. Então, é uma coisa recente, entendeu? E o Mosaico foi o primeiro que não deu certo.
Então, uma coisa recente, então a gente tem expectativa que isso melhore. Como? Através de uma outra bancada que vai vindo agora, que é o pessoal da Scripe Research Institute, que está junto com a Moderna. Então existem outros estudos aí de então vacina esse é o mais em andamento. recente, agora que está em fase 1. E o que ele tem de diferente? Ele tem o RNA mensageiro. Ele está usando a mesma tecnologia da SARS-CoV, né? Da Covid-19, que a gente utilizou nas vacinas, e então está apostando nisso, nesse RNA mensageiro, para conquistar e alcançar o sucesso, né, na vacina contra o HIV. Você falou da vacina da Covid, né? Uhum. Gerou tanta polêmica, Ainda gera, né? Uma pena, né, que a gente tenha polêmica em cima de vacina. Quantas vacinas já nos ajudaram, né, Luciene? Sim. 100 anos, né? 100 anos desse histórico de vacinas que salvou e salva e vai salvar ainda muitas pessoas. Vai continuar salvando muito. O que vale a pena, né? No momento de uma guerra, de um risco biológico, de um problema mundial. É apostar. Naquele começo, a gente não tinha tantas respostas. E ao longo desses 2, 3 anos, cada vez a gente vai tendo respostas. Por exemplo, da Covid, a mesma coisa vai acontecer. Desenvolveram muito rápido a vacina do Covid, né? Não teve esse tempo hábil, como, por exemplo, da HIV. 40 anos. Então, vai ser uma vacina, com certeza, quando sair, segura e eficaz. Por causa desse tempo, né, de continuidade de vários braços, né? Com certeza. A gente vai fazer mais um intervalo e depois a gente volta para o último bloco, tá bom? Já voltamos, fiquem com a gente. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas. Tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. Quando uma vida atravessada pela Covid-19 é salva, é porque uma orquestra de profissionais de saúde, da portaria do hospital ao leito de UTI, deu o seu melhor. Na pandemia, estamos mais juntos do que nunca. Nem todas as batalhas estão ganhas, mas acordamos todo dia com a certeza de que cada gesto de colaboração faz a diferença para salvar vidas. No dicionário, proximidade é estar próximo fisicamente. Mas estar perto é muito mais que isso. Um cafezinho? É ser a causa daquele sorriso sincero de quem está à nossa volta. É estar presente fisicamente, sim, mas também de alma e coração. Em 2023, que a sua presença seja motivo de felicidade para todos aqueles que você ama. Porque estar perto é tudo isso e mais um pouco. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje falando sobre HIV/AIDS, e a gente recebe no estúdio a doutora Luciene Sambrana, que é médica e infectologista. Luciene, agora a gente vai fazer uma pausa no nosso bate-papo para assistir um vídeo da doutora Ana Rita, que é farmacêutica lá da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Agradecer o convite e a oportunidade de falar de vacina e estudos de cura do HIV. Todos nós sabemos que o mundo enfrenta há mais de 40 anos uma das maiores pandemias, que é a pandemia do HIV. Sabemos também que o tratamento antirretroviral utilizado nos dias atuais, ele é extremamente eficaz e que, além de manter a carga viral indetectável, ele garante a qualidade de vida das pessoas que vivem com HIV. Pesquisadores do mundo todo trabalham para o desenvolvimento de uma vacina que seja segura e eficaz e também para o desenvolvimento e
também para a descoberta de um tratamento que possibilite a cura dessa infecção. Em fevereiro deste ano, pesquisadores do mundo inteiro, eles se reuniram nos Estados Unidos para discutir, os principais avanços e perspectivas, tanto no campo de prevenção, e aí a gente entende como prevenção as vacinas que estão sendo desenvolvidas, a profilaxia pré e pós-exposição, que é o PrEP e o PEP, e também para discutir os principais avanços e perspectivas no tratamento e cura dessa infecção. Mas para a gente entender tudo isso, a gente tem que ter a consciência de que esse desafio ele é enorme. Todos nós sabemos que em relação às vacinas, que é muito difícil você controlar ou erradicar uma doença sem uma vacina eficaz e segura. E para o desenvolvimento dessas vacinas, no mundo todo, é seguido um protocolo extremamente rigoroso, onde nós temos uma fase pré-clínica, que é a parte experimental, e uma fase clínica. A fase clínica inclui ainda 4 fases, a fase 1, a fase 2, a fase 3 e a fase 4. Essas fases, elas são importantíssimas para garantir a segurança e a eficácia da vacina quando comparada a um grupo de pessoas que recebem o placebo. No início, um grupo pequeno de pessoas é investigado até chegar em grandes multicentros, envolvendo diferentes cidades e países, com uma população muito maior. Com relação às vacinas que já foram desenvolvidas e que estão sendo desenvolvidas contra o HIV, as primeiras vacinas desenvolvidas foram em 1987 e em 2003. Foram vacinas que usavam uma proteína do envelope do vírus, por exemplo, a glicoproteína 120. Essas vacinas, elas induziam a produção de anticorpos, então eles induziam uma resposta imune humoral. Só que esses anticorpos, eles não eram neutralizantes, então essas vacinas não funcionaram. Em 2007, surgiu uma vacina da Merck, que induzia uma imunidade celular e usava como vetor o adenovírus humano tipo 5. Além dessa vacina não ter tido eficácia, não funcionar, ela ainda aumentou o risco das pessoas que já tinham tido contato com esse vírus, o adenovírus humano tipo 5, que era o vetor. Então essa vacina ela aumentou a chance de uma pessoa se infectar pelo HIV. Então, consequentemente, essa vacina foi descontinuada. Em 2009, uma vacina promissora da Tailândia que induzia a resposta celular e humoral foi testada. Apesar de induzir a produção de anticorpos neutralizantes, que a gente chama de BNAbs, a eficácia foi de apenas 31%. Essa eficácia ela é muito baixa e está muito aquém do esperado para uma boa vacina. Em seguida, veio a vacina da Johnson & Johnson de fase 3, chamada como estudo mosaico, um estudo que chama Mosaico. Foi conduzida no mundo todo, em diferentes países, e no Brasil foi conduzida em 8 cidades brasileiras. Apesar de induzir uma imunidade celular e uma imunidade humoral, ela não protegeu esses indivíduos quando os resultados foram comparados com aqueles indivíduos que receberam placebo. Ela era, portanto, uma vacina segura, mas não era eficaz. E o uso de PrEP também por alguns dos participantes pode ter atrapalhado a análise de alguns resultados dessa vacina. Mas o conhecimento desses anticorpos neutralizantes que foi alcançado no estudo da Tailândia foi super importante para o desenvolvimento de uma vacina promissora, que é a vacina de RNA mensageiro. Essa vacina de RNA mensageiro ela é produzida pelo laboratório Molden RNA, conhecido como Moderna, e ela está em fase 2. A vacina de RNA mensageiro ela é capaz de produzir um linfócito B. Ela é capaz de estimular a produção de um linfócito B, e essa célula, o linfócito B, ele vai ser moldado para produzir anticorpos neutralizantes, que poderão ser capazes de impedir que a pessoa se infecte, as pessoas suscetíveis se infectem pelo HIV. Então, muito já se avançou, mas muito ainda são os desafios para o desenvolvimento de uma vacina segura e eficaz que seja capaz, de impedir que novas infecções pelo HIV ocorram no Brasil e no mundo. Luciene, a fala da Ana Rita foi muito importante, porque ela fala da doença, mas traz também como são feitos esses estudos e o rigor no desenvolvimento deles para
que a gente possa aí encontrar a vacina ideal para a prevenção do HIV/AIDS. Nós sabemos que o tratamento evoluiu muito, que o HIV/AIDS praticamente se tornou uma doença crônica, mas isso não pode servir de pretexto para os descuidos com as medidas necessárias como prevenção. Eu gostaria que você falasse para a gente, como mensagem final, a importância e como fazer a prevenção do HIV/AIDS. Certo. Esse assunto a gente precisa falar um pouquinho sobre prevenção combinada. O que é isso? Então, é o que você resumiu aqui, só que eu vou tentar destrinchar rapidamente. Para eu ter a prevenção mais ampla, eu preciso 3 linhas principais. A socioeconômica, né? Socioestrutural, que a gente fala, comportamental e também a biomédica. Então, aí, o que entra dentro dessas 3? A gente entra em uso de preservativos, tanto o homem contra a mulher, a gente entra no próprio prevenção do HIV através do que a farmacêutica citou ali, que é o PrEP e o PEP, não sei se a população já ouviu falar, mas é interessante, quem quiser fazer o uso, pelo menos conhecer. O que é esse PEP? Então, é uma prevenção pós-exposição. Como que a pessoa pode utilizar isso? Então, é isso, a gente vive num momento onde as pessoas podem passar por violência sexual e aí ela não sabe o que fazer naquele momento. A primeira coisa é buscar o atendimento, né, no UPA, no atendimento médico, e ali vai ser passado vários exames e alguns medicamentos. Dentre eles está o PEP, que é após essa exposição sexual não prevenida, você pode ter um risco de ter tido a infecção pelo HIV, entre outras coisas juntos dali também. Então, você toma esse medicamento durante 28 dias e depois faz um acompanhamento e a pessoa tem alta chance, grande chance de não ter infectado contra o HIV. Então, é interessante que a pessoa conheça isso, né? E, além disso, mais avanço ainda é o PrEP, né? Que se tem... E quem que usa esse PrEP? O que é o PrEP? É um medicamento que tem pré-exposição, a gente falou pós-exposição, aconteceu uma coisa e a pessoa utiliza depois, e pré eu utilizo antes. Mas para quem é reservado geralmente isso? Para aquele grupo de risco. Perfeito. São as pessoas que trabalham, né, como profissional do sexo, pessoas que se expõem muito, né, com muitos parceiros. Como você falou, isso não é um momento para ela fazer isso de propósito, mas pode ser que aconteça. Só que existe um acompanhamento, não basta ir lá tomar o medicamento e nunca buscar acompanhamento. Então, quem tomar o PrEP precisa ser acompanhado nesse atendimento da saúde, tem todo um protocolo, não é assim. No meio particular, que é o privado, tem a chamada Truvada. Então, que esse medicamento já está disponível para quem não quer usar pelo SUS, mas pode comprar. Então, essas prevenções são as chamadas prevenções por medicamentos, o preservativo, também pode ser utilizado, aquele principal, para mim, é a prevenção vertical, né? Muitas gestantes nem acompanham com pré-natal, e aí esse bebê chega para a gente lá no hospital, sim. Já a mãe, a gente faz o teste positivo. Então, ali é um momento tarde, né, onde vai ser mais uma notificação possível dessa criança. Então, como prevenir? Fazer o atendimento pré-natal, fazer o teste, e se der positivo, saiba que existe acompanhamento e tratamento, e essa criança pode nascer sem o HIV. Então, isso também é prevenção. Teste regular. Para quem é esse teste regular? Todos nós deveríamos, que se expomos, que temos, que realizam, que tem sexo, deveriam fazer o teste regular, mas tem uma população que precisa, que se expõe mais, que deve fazer anualmente, certo? E também o diagnóstico precoce faz parte da prevenção, né? E o tratamento precoce. Não basta eu realizar o teste. Hoje a gente tem até teste rápido, que a pessoa mesmo realiza, o autoteste. Ela pode comprar, realizar, e ela dá reagente e ela já vai fazer esse acompanhamento. Então, evolui o diagnóstico e evolui o tratamento. Agora, basta a pessoa ter a consciência que é uma doença tratável e que precisa ser tratada precocemente, para ela ter qualidade de vida. Luciane, muito obrigado. Né? Foi ótima a sua entrevista, trazendo aí esclarecimentos importantes para quem nos assiste. Obrigado mesmo. Obrigada a você. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre HIV/AIDS, a importância do diagnóstico, da prevenção e do tratamento, feito da melhor forma, de forma adequada, para garantir qualidade de vida para aqueles que apresentam a doença. Um grande abraço, um grande dia a todos vocês.